Pessoal da torcida tricolor, estamos aqui na Zona Mista para fazer o Zona Mista, então estamos no melhor lugar do mundo. No jogo São Paulo e Ponte Preta, o São Paulo venceu por 2-1 a partida que a gente tinha falado. São Paulo teve muito ritmo, São Paulo teve muitas oportunidades para fazer até mais gols, deixou a torcida muito satisfeita, mas correu algum risco. Ponte Preta conseguiu diminuir, né, no segundo tempo e teve ainda uma outra oportunidade, teve um gol lá impedido, mas que uma arbitragem poderia ter passado, a gente não tem VAR nessa fase ainda, e se o resultado não acontece, o trabalho do Diniz teria sido contestado. Sim, o próprio Diniz citou isso um pouco na coletiva, ele foi perguntado sobre qual era a grande diferença entre a, aspas, má fase que o São Paulo teve durante o Campeonato Paulista, de 3 jogos sem vitória, e agora 3 jogos sem perder, né? É muito bom isso quando tem esses empates, né? Que um jogo vale para a série positiva, para a série negativa, mas enfim. Ele citou que ele falou, o primeiro ponto desse jogo contra a Ponte Preta é que o time, na maior parte do jogo, jogou bem, esse é o primeiro ponto, ele falou, o segundo é que venceu. Porque se não vence, aí já tinha todo o problema de novo, de recai, aí o problema não ia ser mais o ataque, ia ser alguma outra coisa, mas uma coisa que a gente falou no vídeo de jogo, e que o Diniz também citou, só que ele repreendeu, obviamente que ele também não vai falar que é normal, mas se bem que tem treinador que fala que perder é bonito, tem muito isso, mas o Diniz ele foi correto nesse ponto, que ele falou, teve um relaxamento do São Paulo, só que ele falou, não pode ser natural. Ninguém tá aqui para relaxar, ninguém tá aqui para nada. A gente falou no vídeo do jogo que era natural, porque você abre 2-0, adversário com a menos, jogo em casa, fase de classificação do Campeonato Paulista, quinta-feira você tem um jogo que começa a valer o ano de verdade, que não é fase de classificação do Campeonato Estadual, é uma fase de grupo de Libertadores, todo jogo importa. Já com uma altitude desumana. Teoricamente, os jogadores dentro de campo já sabem, tiram um pouco o pé, recolhem um pouco, não tem mais uma grande necessidade, o placar construído, só que ele falou que isso não pode acontecer, porque ele condenou o gol que o São Paulo tomou, falou foi uma bola no gol, saiu um gol, aí estava todo mundo bem, a torcida estava satisfeita, estava junto com o time, aí começou a ficar todo mundo apreensivo, ele falou que não pode, no contexto que teve o jogo, o São Paulo, de alguma maneira, ter algum alívio pelo apito final. Teve até um escanteio para a Ponte, depois do gol da Ponte, ainda teve um escanteio, quer dizer, um time que está com um jogador a menos, num jogo que está sendo amassado, né? A gente viu aí o que aconteceu com o Fortaleza do Rogério Ceni, uma bobagem, uma pena, né? O jogador está no meio de campo com a bola, perde a bola, sai um gol contra no último minuto, aí o gol qualificado, o Fortaleza amassou. Então, assim, às vezes o resultado condena. No caso do Rogério, o pessoal até entendeu? A torcida entendeu, porque é uma outra dinâmica, mas num time em crise como o São Paulo, um resultado desse já coloca tudo abaixo, aí um jogador que prestava já não presta, e tem muito isso, né? Jogadores que prestam, jogadores que não prestam, e nós temos hoje um time de São Paulo, um elenco que está jogando muito. O Igor Vinícius, que jogou na lateral, conseguiu reproduzir um pouco essa coisa do Antony, até cheguei a perguntar isso para ele na zona mista, né? Que ele falou, o Antony é um jogador muito agudo, então um cara que puxa contra-ataque, um cara que faz essa coisa da verticalização. Hoje a gente viu o Reinaldo, que é um cara também que a gente vinha bastante, criticando bastante, hoje fazendo mais inversões a pedido do Diniz, outra coisa que a gente perguntou pro Reinaldo. Então, assim, o Diniz vem mostrando um bom trabalho, não é de agora. E isso independe da gente ter sido contra ele ter chegado, isso independe da gente ter sido contra a manutenção, a gente vai avaliar o que o cara está fazendo agora. A mesma coisa vale para o Pato. Se o Pato continuar jogando no nível, fazendo gol, entregando, teve uma jogada que ele tentou cabecear para o meio, que ele procurou de fato o jogador, foi mal, mas ele tentou procurar outro jogador, ou mesmo na atitude de chamar a torcida para entender que o Pablo está passando pelo que o Pato estava passando, né? Um gol faz muita diferença. Então, assim, aí a gente vai elogiar, independente, gosta, não gosta, o São Paulo está sempre acima dessas coisas. Você sabe que teve gente que mandou isso, até uma curiosidade aqui no vídeo, tem gente que mandou tweet pra gente, essa semana até, falando que a gente fala que não teria trazido o Diniz quando a gente fala das análises, para se caso lá na frente der errado, a gente tá blindado. Não. Assim, é um nível de malabarismo que as pessoas fazem, que é um negócio muito divertido. Tanto que a gente disse quem a gente traria, o Thiago Nunes, que não tá indo bem no Corinthians. Sim, o Thiago Nunes não tá bem no Corinthians, a gente falou que traria ele. Mais do que isso, teoricamente, o óbvio, né, o claro é você mostrar que, ainda que a gente não tivesse trazido o cara, a gente não vai brigar com o que está acontecendo. Se o cara fizer um bom trabalho, nós vamos falar que ele fez um bom trabalho. Exatamente. Que cria esse negócio, ali você está blindando, só que aí no caso do Pato, teoricamente não seria mais fácil a gente se blindar também? Falar, não, tudo que ele faz tá bom, só que aí a gente fala mal e a gente persegue. Um caso blinda, o outro persegue. Não faz nem sentido. E a gente deu nomes, né? De algumas coisas. Por exemplo, o Thiago Nunes foi um nome que a gente falou, não está indo bem no Corinthians,
Poderia ser diferente aqui, poderia, mas nós também poderia todos mal. os prós e contras queria. de cada cenário, principalmente no momento que a gente trouxe o Diniz em outubro, né, quase setembro, quase outubro. São Paulo, a gente queria estar fechando com o Atlético. Todos os pontos de positivo, de negativo, de Diniz inclusive. Então, mas aí cria-se essa fantasia toda. Mas até aproveitando para complementar da coletiva do Diniz, muito se falou, a maior parte da coletiva foi em cima do jogo de quinta-feira, que mostra um pouco que assim, você acabou de ser o jogo da Ponte Preta. Pô, São Paulo tinha outros jogos do Campeonato Paulista e que ninguém ficava falando do próximo jogo. E jogou contra Ferroviária meio de semana, teve clássico contra o Palmeiras, ninguém ficava falando do outro jogo. Do outro jogo, no caso, ignorando completamente o que aconteceu aqui. O jogo contra a Ponte Preta foi muito pouco falado. Quando foi falado era para citar o que poderia esperar do jogo de quinta-feira. A primeira pergunta, porque eu estava com o Edu Afonso na zona mista e ele estava escutando, e a primeira pergunta foi: Diniz, o que precisa melhorar para a Libertadores? Essa foi a primeira pergunta coletiva. Primeira pergunta. Quer dizer... Então, assim, tinha isso e a questão dos jogadores que tiveram problemas físicos, né? Ele não confirma Juanfran e Antony. Ele fala que a expectativa é contar com esses jogadores, mas que a semana vai avaliar e o Vitor Bueno vai ser reavaliado amanhã, porque teve uma entorse no tornozelo. Isso o Diniz confirmou, não era cãibra. Eu falei no vídeo de jogo que era cãibra, porque eu tinha recebido essa informação. Ele torceu ali, ele falou, tá com entorse, a princípio conta com ele para quinta-feira, mas vai ser reavaliado amanhã, como o tornozelo dele vai responder, segundo ele. E aí pode até precisar fazer um exame, dependendo se for o caso, né? Por enquanto não, por enquanto afastado da ideia do exame, mas se a coisa não evoluir de hoje para amanhã, pode sim. Então é um jogador importantíssimo. Muito. E que a gente não tem uma ideia de quem poderia substituí-lo, porque a gente não usou o Paulista como a gente queria. Aliás, só para fazer uma correção, no vídeo de jogo eu citei que do Daniel Alves pro Pablo, do Pablo pro Pato. Do Vitor Bueno pro Pablo e do Pablo pro Pato. Então, eu te falei que o Pablo tinha feito uma tabelinha com alguém ali. Eu não lembrava se era o Vitor Bueno ou o Igor Gomes, então foi o Vitor Bueno, então tá confirmado. Vitor Bueno, mas eu falei para você. Sim, foi. Daniel Alves, o Pablo recebe, toca e recebe e faz o cruzamento. Aliás, belíssimo gol. A gente falou, inclusive, com o próprio Igor Gomes, que não estava nessa jogada por Vitor Bueno. Falamos com o Igor Vinícius e falamos também com o Reinaldo, porque hoje a zona mista foram eles apenas que passaram. O Pato, que fez gol, não passou. Então, gente, não reclama comigo, tá? Eu quero entrevistar o Pato, é só o Pato passar. Aliás, quero até ver como é que ficou o visual novo dele, que eu só vi em campo mesmo. O Pato careca, que agora faz gol. É isso? Tá certo. Então fique aí com a zona mista agora. Tá? Igor, o São Paulo estava precisando de um jogador para fazer as jogadas verticais e esperava isso no Antony, né? E o Antony acabou se machucando, você entrou e fez essas jogadas hoje. Desde a chegada de Daniel Alves e Juanfran, seu futebol cresceu muito e hoje você mostrou isso, né? Sem dúvida, né? Acho que o Antony é um jogador bem agudo e eu também tenho características bem ofensivas. Apesar de ter evoluído muito na parte defensiva também, desde a chegada, né, do Juanfran e Daniel Alves. Então, acho que é isso aí. Fico feliz de ter entrado, ter aproveitado a oportunidade. É meu primeiro jogo como titular no ano e espero que tenha mais oportunidades também. Valeu. Igor, como que você encara agora a viagem para a Libertadores? 3.800 metros do nível do mar. Tem uma preparação diferente ou não? Cara, motivação muito grande, né? Preparação, acho que agora o foco vai ser total neles, antes não, né? Mas jogo diferente, né? Eu nunca joguei Libertadores, vai ser minha primeira oportunidade de estar defendendo jogando na Libertadores, então muito feliz, muito motivado. Acho que a equipe chega bem treinada, bem confiante. E é isso aí, vamos em busca dos 3 pontos lá. Igor, essa simultaneidade agora de competições vai abrir espaço para todo mundo jogar, né? Porque é humanamente impossível jogar toda quarta e domingo e ninguém ficar de fora. Você está apostando nisso para poder mostrar mais ainda seu futebol? Com certeza, né? A gente sabe que o ano é longo, tem muitas competições. E agora, começando a Libertadores, vai ser uma reta aí, né? O mês todo de quarta e domingo, quarta e sábado. Então, acho que todo mundo está bem treinado, bem preparado para aproveitar as oportunidades. Acho que não só eu, acho que muita gente vai ter oportunidade nesse período. Ô Igor, ainda sobre o jogo de hoje, pelo que vocês produziram, pelo fato de vocês terem tido um atleta a mais em campo, não ficou meio perigoso os minutos finais ali? Não, cara, acho que a gente deu uma relaxada que não pode. A gente tem que aproveitar um pouquinho mais as oportunidades, mas acho que a equipe se comportou bem, intensidade. Como eu disse, conseguimos criar bastante, mas faltou um pouco na finalização. Então, consertar só isso, acho que não tem só que falar isso aí, que o time teve um aperto no final. Acho que não, acho que a gente teve muitas oportunidades também e a gente não conseguiu concluir. A gente sabe que tem que aproveitar um pouquinho melhor, mas também não é só coisa ruim que tem, não.
Ô Igor, a gente destacava que você não joga mal nunca quando entra. Eu queria que você falasse sobre essa regularidade. O São Paulo está bem servido de lateral direito. Cara, eu me preparo cada dia, né? Cada dia eu tô mais preparado, cada semana, cada mês. Então acho que o professor vem trabalhando bastante comigo. E acho que o grupo, né, tá comprando muito a ideia dele. Então você vê que é uma equipe bem treinada e facilita quando um jogador que não vem jogando entra, né? Então sabe o que vai fazer. Então acho que tem que concluir tudo isso aí, né? A equipe está bem treinada, facilita bastante. Reinaldo, o São Paulo precisando sempre de resultado, de fazer gol, e estava lá você para mandar aquele petardo, né? Como isso traz de confiança para agora? O São Paulo vai enfrentar a Libertadores, 2 resultados bons, né? Uma goleada e hoje uma vitória. Quanto isso ajuda para pensar em Libertadores? Ajuda muito, né? Nossa equipe vem numa evolução muito grande, então continuar assim. Hoje fizemos um primeiro tempo maravilhoso, um segundo tempo que não foi do nosso agrado. O professor já cobrou ali que a gente não pode dar tanta brecha igual deu esse segundo tempo, então ver o que a gente fez de errado nesse segundo tempo para não acontecer, porque a gente fez um maravilhoso primeiro tempo e no segundo tempo a gente deixou cair um pouco, e isso não pode. O professor Diniz já falou com a gente ali, eu tenho certeza que ele vai ver onde foi o erro, onde a gente pecou nesse segundo tempo, para não acontecer mais. Hoje você abusou mais das inversões. Isso foi uma coisa que o Diniz pediu, que era uma coisa que faltava no São Paulo para confundir a defesa adversária. Com certeza, ele sempre pede, tanto do lado esquerdo para o lado direito ali. Ele sempre pede para estar virando essa bola de um lado para o outro, porque a equipe fica muito fechada pelo meio, então essa virada de bola é muito importante para surpreender a equipe adversária. Igor, hoje mais um jogo em que você apareceu, brilhou, e o São Paulo conseguiu um segundo resultado importante às vésperas do jogo talvez mais importante do ano, que é a estreia da Libertadores, que o torcedor gosta muito. Quanto isso dá de moral e altitude? Preocupa? Cara, acho que de moral a gente continua sempre com o nosso pé no chão, a gente vem trabalhando com humildade sempre. O nosso grupo, acho que é uma das principais características do nosso grupo, a gente vem jogo a jogo e a gente foca não só importante, tipo, da Libertadores, depois o Paulista a gente quer ganhar sempre. Então acho que isso é o mais importante. E qual que é a outra pergunta? Altitude. A altitude é algo a ficar atento, mas não acredito que vai interferir tanto assim. A gente tem os nossos fisiologistas, o pessoal que tem essa parte já muito bem estruturada para passar pra gente. A gente vai seguir os passos e a gente vai conseguir jogar de igual para igual. Igor, você considera hoje que o São Paulo é o melhor time dos 4 grandes aqui do estado? Cara, eu agora não gosto de comparar muito, nem o time que eu jogo. Eu gosto de falar que a gente vem evoluindo dia a dia, a gente vem mostrando o nosso futebol, porque a gente vem respeitando o nosso treinamento, que vem sido muito duro. O professor Diniz, ele cobra bastante da gente cada vez mais, que a gente vá, que a gente decida, que a gente jogue com coragem. E isso é totalmente o mérito dele. Lógico que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu evito comparação porque a gente fica pensando só em nós mesmos. Igor, você estava naquela Libertadores Sub-20, não? Tava. Queria que você falasse assim, que diferença você está imaginando na tua cabeça da Libertadores Sub-20 para essa Libertadores? O que mais você acha que pode pegar para o lado de vocês que vão disputar a primeira vez, e o que você pode trazer de experiência daquela Sub-20 para agora essa profissional? A diferença é a mesma da base profissional. O jogo do profissional envolve muito mais coisa, mas a gente eu pelo menos, eu não encaro isso de uma forma tão diferente como o jogo de hoje. Para mim vai ser um jogo normal, lógico, Libertadores, eu fico ansioso, fico muito feliz de estar disputando isso e aquilo, mas eu encaro isso como um jogo normal. Acho que a gente não pode se pressionar tanto com isso. A gente tem que se divertir dentro de campo, eu procuro fazer independente do jogo e da altura, da importância que ele tem. O São Paulo está pronto para a Libertadores? Acredito que sim, a gente vem se firmando. Claro que a gente vem com humildade, a gente vem cada dia mais, se preparando cada vez mais, corrigindo os detalhes, que ainda tem muita coisa ainda para corrigir. Mas eu acho que o nosso time já está num nível, numa evolução muito grande do que iniciou do ano passado. E como eu falei, a gente vai crescendo dentro da competição, jogo a jogo. E aí os resultados vão vir, e isso que é o mais importante pra gente. Então uma preocupação na sua saída, que você saiu meio manquitolando, se era cãibra, se era pancada. Eu tomei um pisão no tornozelo aqui, tá sangrando ainda. Mas qual que é a preocupação disso pra quinta-feira? Quero rapaz. Tranquilo.
Já fiz o gelinho ali, já vou tomar um remédio e vou ficar tranquilo. Treinar amanhã do mesmo jeito, recuperação e totalmente focado para quinta-feira, já está tudo bem. E a gente fazer um grande jogo que a gente vai lá em busca dos 3 pontos. Ô Igor, no segundo tempo, quando entrou o Hernanes, mais uma vez você passou a jogar em uma outra função. Você prefere, não muda nada, um pouco mais aberto? O que você pensa sobre isso? Não, o Diniz ele me dá a opção de ficar flutuando ali, entendeu? Hoje eu recebi algumas instruções para ficar um pouquinho mais aberto, mas de outras pessoas. Ele falou para mim ficar no meio. Talvez eu tenha ficado um pouco indeciso, mas tá tranquilo. Eu acho que ele me dá muita liberdade para mim se divertir dentro de campo, e é isso que eu venho fazendo. Eu acho que sempre com muita seriedade, que os São Paulo, querendo ou não, tem uma grande responsabilidade de vestir essa camisa, mas eu acho que a essência do futebol a gente nunca pode deixar, porque a gente faz o que a gente ama, entendeu? Então, ele me dá liberdade, total liberdade, para mim ficar confiante dentro de campo e desempenhar meu futebol.